As lutas podem vir, mas o Senhor está sempre na frente, está sempre cuidando de nós. Colocamos o tema final, muito bondade. Queria chamar aqui o auxiliar de trabalho, irmão Luiz, para fazer a leitura da palavra do Senhor e orando com Deus. Santo Deus. Eu queria saudar a igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados, vamos ler uma palavra bem conhecida que está em Salmos 1. Uma palavra bem conhecida. Depois já vamos orar aqui por irmãos aqui pedir oração. Por Elias, Felipe, Andresa, Pai da Andresa, por salvação e libertação, e por Monique. Vamos orar para que Deus possa dar graça na mão de nós. Meus amados, eu agradeço pelos irmãos, pela igreja que orou para minha esposa, ela já está melhorzinha. Estava bem ruimzinha, bem atrapalhada, mas já está boazinha. Vamos ler então, Salmos capítulo 1, que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Que é nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor. Senhor, essa reunião, esse culto, casa da glória. Também essas pessoas que oração, Senhor, quando a gente tem necessidade, o problema. A gente não conhece ainda a providência na vida de cada um, a presença do povo, a abençoa. Usa cada um do Senhor a graça e a vitória. Também temos dito que você tem guardado aqui a tua palavra. Essa noite, essa graça e a vitória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A igreja que vem passar para o nosso pastor Paulo, que é criança. Glórias a Deus. Eu quero saudar a igreja na paz do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Está conosco nesta noite, convidado para ministrar a palavra de Deus, o diácono Ariel, e convidada para louvar a sua esposa, a irmã Camila. Por favor, fique de pé, esse casal abençoado, né? Já conhecemos uma bênção de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um casal abençoado. Ela é filha do nosso terceiro dirigente, do evangelista Valdemir, e consequentemente ele é o gênero. Um dia ele chegou em casa e disse: quero casar com ela. Aí o Valdemir olhou com cara feia e depois gostou da ideia. Geralmente é assim. Deus abençoe. Viu? Para nós é uma alegria. Aleluia. Receber vocês de novo aqui na casa do Senhor Jesus. A irmã Camila, ela pregou no Congresso das Irmãs. Perdão, no Congresso das Crianças. E no Congresso das Crianças, porque Deus opera em qualquer culto. No Congresso das Crianças, Deus salvou uma alma. Fique de pé, irmã. Fique de pé, fique de pé. A irmã essa irmã estava afastada do caminho do Senhor. E no Congresso das Crianças, ela voltou, mas voltou chorando. Que coisa linda, né? Está firme, Deus é bom, Deus é maravilhoso, que Deus abençoe. Está firme na casa do Senhor Jesus, né? Glórias a Deus. Também está conosco, eu quero apresentar não como visitante, mas quero apresentar para a igreja como ovelhinhas que vieram para congregar aqui. A irmã Valdineia e a irmã Isadora. Fique de pé, né? Para
nós é uma alegria muito grande. Elas voltaram para o caminho do Senhor e vão congregar com a gente. A igreja quer receber elas congregando, amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Já fazem parte desse rebanho, já são ovelhinhas desse aprisco, né? Glórias a Deus. Também está conosco nos visitando, e para nós sempre é uma alegria, o irmão Jefferson. Onde está o irmão Jefferson? Está ali, que Deus abençoe, irmão. Para nós é um prazer também ter a irmã com a gente. É o irmão com a gente. Também está nos visitando a irmã Marcilene. Ela é irmã da irmã Ana. É isso, né? Por favor, esteja de pé. Para nós também é um prazer receber você aqui na casa do Senhor Jesus. Mais alguém está nos visitando? Se tiver mais alguém, por favor, para nós é um prazer apresentar cada um de vocês. Aleluia. Não, eu já conversei com ele, disse que não ia mais apresentar. Ele já está aqui, já é nosso. Só não vou dizer de novo para ele trazer a casa, senão o pastor vai ficar bravo comigo. Mas ele sempre está aqui, já é ovelhinha daqui também, está sempre nos ajudando. Como você está de pé? Nesse instante, vamos nos confraternizar. E gente, não esquecemos, primeiro, estamos num culto. Você deixou tudo, largou tudo, para vir ao culto. Então não saia daqui. Quando a gente diz não saia daqui, a gente não está falando do seu corpo. A gente está falando da sua mente, da sua alma. Não saia daqui. Tá? Primeiro, fique aqui. Segundo, você veio para dar algo, para oferecer algo. A gente vem porque precisa de Deus, mas Deus quer algo de nós. O que? Adoração, louvor. Você veio para cultuar a Deus. Então, sabe, participe do culto, faça parte do culto, seja você o culto. Cultue ao Senhor, louve ao Senhor, ofereça a Ele a tua adoração, o teu louvor, a tua gratidão, porque Ele merece a nossa adoração, né? E claro, a palavra de Deus vai falar com cada um de nós e Deus vai nos abençoar. Glórias a Deus. Vamos levantar as nossas mãos? Vamos dizer todos juntos: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Cumprimente o seu irmão, cumprimente a sua irmã na paz do Senhor. Que bom que você veio hoje na casa de Deus. Que bom que você veio, aleluia, glória a Deus. Estamos muito alegres com você conosco está. Que bom que você veio, Deus vai te abençoar. Que bom que você veio, este é o santo lugar. Aleluia! Louve ao Senhor e glorifique ao Senhor, cumprimentando o irmão e a irmã que está na congregação, né? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já quero então passar ao servo do Senhor, auxiliar o irmão Emanuel, que está aí na frente desse trabalho, né? Fazendo essa obra tão linda na casa do Senhor Jesus. Estamos no culto de vitória, então exerça a sua fé. Exerça, peça ao Senhor. Eu sei, você tem necessidades, todos nós temos, mas Deus tem bênçãos para derramar sobre a nossa vida, né? Glória a Deus, aleluia. Deus está, aleluia. Não pode tomar assento. Vamos ouvir um pouco da igreja. Falando em nome do Senhor. Aleluia! Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia! Tu és santo, Senhor. Aleluia. Só os irmãos na paz do Senhor, né? Amém. Glória a Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se
Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que a mão pereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Vamos ouvir mais um louvor para nossa irmã que convidada para louvar esta noite, né? Toda a igreja. Deus, tu és tremendo, Senhor. Maravilhoso Deus. Aleluia. Meu Pai, Senhor Jesus, amém? Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos mais uma vez para adorarmos ao Senhor. Agradeço também ao pastor e sua esposa, ao irmão Manuel, ao irmão Marcos, que fez o convite a mim e meu esposo. Agradeço a Deus. Vamos louvar ao Senhor? Com um hino que se chama Quem Começou a Boa Obra é Fiel para Terminar. Amém? Amém. Aleluia. Adore o nome do Senhor nessa noite. Quem começou a obra é fiel para terminar. O seu tempo e na sua obra, Ele tudo cumprirá. Parte os céus e parte a terra.
Aleluia, você que está nessa campanha, possa o seu pensamento achar que está demorando, mas no tempo certo Deus vai operar. Ele não é Deus para mentir, a sua promessa continua de pé. Aleluia. Se coloca de pé, meus irmãos, você que está na campanha. E você que quer iniciar essa campanha também, de 7 quinta-feira, estaremos aqui com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, orando e buscando junto com a igreja. Você que está nessa campanha, chega até aqui à frente. Aleluia. E você que quer iniciar também, vamos crer nessa palavra, porque para Deus nada é impossível. Às vezes nós deixamos o nosso Deus pequenininho. Senhor, chegou um problema na minha casa. Não, Senhor, esse problema já saiu da minha casa. O crente chama o crente louco, porque não entende a loucura. O crente chora na alegria, chora na doença, chora quando não tem nada e quando tem também. Porque nós temos o Deus do impossível. Aleluia. Glórias a Deus. Gostaria de chamar aqui o nosso pastor para fazer essa oração. Aleluia. Vamos exercitar a nossa fé. Vamos pedir ao Senhor. Aleluia. Estamos no meio da campanha. Mas Deus opera segundo a fé. Então, se você quiser entrar na campanha, sabe? Porque Deus opera segundo a fé de cada um. Você pode entrar hoje nessa campanha e exercitar a sua fé em Jesus Cristo. Vamos orar? Aleluia. Você vai contar para Deus a sua necessidade. E nós vamos estar orando por você. Feche os teus olhos comigo. Paizinho Celestial, em nome de Jesus Cristo, meu Filho amado, nós queremos te dar graças por estarmos em tua casa, por estarmos em tua presença. Paizinho, em nome de Jesus, Senhor, venha abençoar estas ovelhas, venha abençoar estes vasos, vidas que acreditam, vidas que creem, vidas que estão colocando na tua presença agora a sua necessidade, a sua luta, o seu problema, a sua angústia. Quem sabe alguém está enfermo, doente, e lá vai, vai a espera. Paizinho Celestial, que venha operar o milagre, venha entrar nesta necessidade, venha derramar da tua provisão, da tua graça, do teu poder sobre essas vidas, Pai, em nome de Jesus, e venha derramar da tua bênção. Entra agora nessa luta, nessa necessidade, nesse problema, entra nessa enfermidade, em nome de Jesus. Repreendemos essa enfermidade agora, essa doença vai sair, vai embora agora em nome do Senhor Jesus, porque há poder nesse nome. Receba a vitória, receba a bênção, receba o milagre da parte de Deus sobre a tua vida agora. Creia, abrace a bênção de Deus, abrace o milagre do Senhor. E lava a espera, e na maçúria pela vai. Oh Jesus, tu és poderoso, e eu sei que tu estás operando, Senhor. Tu estás operando maravilhas na mente, no coração, na vida. Sim, Senhor, eu sei que tu estás abençoando o teu rebanho, pois tudo é para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, entregamos a ti, Deus, estas palavras. Amém. Glória a Deus. Aleluia. És bom, Jesus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Deus. Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Adore. Eu
sempre da mistura. Por favor, fazer uma festa lá na porta. A paz do Senhor, amada igreja, é uma alegria estar aqui convosco, se secou e adorando o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, eu estou devendo para vocês. Fui convidado para pregar no domingo passado para a missão, mas surgiu um imprevisto. Meu cunhado estava aí, precisava viajar, segundo tinha que estar em Curitiba, mora em Pitanguinha, no Paraná. E eu tive que viajar. Ainda bem que eu consegui avisar meu chefe. Muito bem, meus irmãos, eu vou ler rapidamente o versículo, mas eu quero também dar um testemunho. Vou falar da irmã que trabalha com criança, e é muito importante isso. Essa semana que se passou, uma pessoa da cidade de Marau, chama-se Sônia. Nós não sabemos quem é Sônia, mas ela sabe quem nós somos. E em 1974, 75, nós pastoreamos aquela igreja. Marau fica a 45 quilômetros 25 de Passo Fundo. Nós trabalhamos em Passo Fundo, era evangelista e pastoreamos ali. E minha esposa, ela fazia trabalho de escola dominical, diz criança e tal. Bom, os anos se passaram, são 48 anos depois. Agora, esse dia no Facebook, essa pessoa chamada Sônia dizia assim: eu era menina, meus pais não eram crentes, nós não éramos crentes, e eu saía para ir à missa, mas tinha minhas coleguinhas, que eram as irmãs Vargas, família Vargas, e nós íamos para a escola dominical. E a senhora, que é minha esposa, doou um Novo Testamento para aquela menina, e escreveu alguma coisa ali sobre a importância da salvação, e deu um elogio e escreveu. E disse que ela chegou em casa com aquele Novo Testamento, e a mãe dela descobriu que ela não ia na missa, ia lá na igreja dos crentes. Pegou e escondeu aquele Novo Testamento. Diz ela que ela chorou. Chorou. Bom, os anos se passaram e disse que o lar delas ficou numa situação muito difícil. Não sei se o pai vai para uma casa. E ela cresceu, porque ela deve estar com 75 para cá, ela deve estar com 50 poucos anos, né? E foram para a igreja e ela se batizou, ela e a mãe dela. Mas ficou desviada, mais 20 anos. Mas agora faz 7 anos que ela está na igreja, firme servindo o Senhor. E colocou no Facebook, irmão Esther, aquele Novo Testamento, aquela palavra de Deus, ficou aqui guardada. Meus irmãos, o quanto é importante semeia a palavra de Deus. Como eu já disse, eu não sei, não me lembro quem era essa menina, porque há 45 anos passaram, 46 anos, né? Mas ela, a palavra de Deus, o Novo Testamento, nem minha esposa lembrava também, né? Ficamos até a ser agradecido a Deus, emocionado por saber isso. Isso é muito importante, irmãos. Eu quero ler um versículo e nós estamos para ouvir a palavra de Deus. Eu vou ler um texto rapidamente, aqui no livro de Gálatas. No livro de Gálatas. Estou com problema, eu fiz uma cirurgia e coloquei lente, mas para perto tem que ter óculos, para longe não. Perdeu agora o negócio. Livro de Gálatas, primeiro capítulo, irmão. Eu quero ler 2 versículos. E diz assim, verso 8, diz: mas ainda que nós mesmo, um anjo vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos disse, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, é anátema. Porque persuade agora os homens, ou a Deus, ou procura agradar os homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. Aleluia! Para que eu estou lendo esse versículo? Se nós olharmos aqui no seu contexto, nós sabemos que Paulo estava enfrentando problemas com a seita do judaísmo,
que se introduzia na igreja, costumes heréticos e que falavam ou queriam forçar a mente das pessoas, judeus convertidos, a voltarem às práticas do judaísmo. E Paulo diz que ainda que ele, ou um anjo dos céus, pregasse outro evangelho, era para considerarmos, além do evangelho que está sendo pregado, além do evangelho que está realmente contido na palavra de Deus, considerássemos maldição. Bom, hoje, para o mundo aí, para o Brasil, é um dia festivo, é um feriado. Chama-se Corpus Christi, Corpo de Cristo, Corpo Christi. Mas, afinal de contas, muitas vezes a pessoa pergunta, pastor, o que realmente, por que é esse feriado? E claro, a gente deve buscar alguma coisa para entender, não é? Bom, fazendo algumas pesquisas, e mesmo eu tenho um trabalho que eu fiz de conclusão de curso, em 70, quase 100 páginas, quando fiz o painel, sobre o perfil da igreja no século XXI. Foi o meu tema. E história da igreja, obviamente. Então, lembrando, meus irmãos, que teve um período na igreja, o período de 1100 até 1300 da era cristã foi crucial. O que aconteceu no meio do tarde cristianismo da época, a ascensão do papado, e lembrando, foi um dos piores. Nesse período eles mudaram quase tudo. Por exemplo, a Santa Ceia, que era repartida pão e o vinho, a Bíblia diz fazer isso em memória ao símbolo. Eles transferiram para a hóstia, e na hóstia eles dizem que ali chama-se transformação, uma coisa assim, né? Consubstanciação. Quer dizer, o que a igreja católica apresentou? Que na hóstia está o Cristo vivo. O Cristo vivo. E o que eles fizeram? Um padre, ele foi num determinado lugar, na Bélgica, e lá tinha uma feira, e tinha lá uma Santa Juliana, cheia de visões, e trouxe visões que tinha aqui agora na Eucaristia, que tinha que ter um momento festivo. Bom, esse padre logo tornou-se Papa, e outro padre em Roma teve uma mensagem, foi dirigir uma missa, e disse que quando ele preparou a hóstia, a Eucaristia, como eles chamam ali, diz que quebrou o pão e verteu sangue no pão. Verteu sangue, o sangue derramou por toda, ali por cima de um pano, de uma toalha que estava sobre o altar, que era o sangue de Jesus. E daí o que aconteceu? O Papa então determinou que aquele pano ensanguentado fosse levado em procissão, porque ali o Cristo está vivo, eles comem, E é uma coisa absurda. Nós tomamos a ceia, são heresias, não é? Isso aí foi tão que tornou-se estado de feriado de Santos Corpus Christi. E como o Brasil foi colonizado, os portugueses já vieram com todo aquela teologia católica, os padres e tudo, e implantaram também no Brasil, porque lá os açorianos, Açores era uma ilha lá perto de Portugal, foi feito uma festa e foi colocado um tapete com cerveja, com café, com outras coisas, porque ali tinha que passar o corpo de Cristo por cima daquele tapete. E daí eles vieram para o Brasil
E parece que a primeira coisa aconteceu em Ouro Preto, lá em Minas Gerais, e tornou-se uma tradição para eles o corpo de Cristo. Está ali, meus irmãos, não tem nada a ver com a Bíblia, é heresia pura heresia. E outra coisa, esse feriado, na verdade, não é feriado, está com vermelho, mas não é facultativo. Bom seria, claro, quem gosta de ter um dia de folga de semana, né? Pode vir trabalhando, gosta. Mas na verdade, meus irmãos, é algo católico e cheio de heresia que não tem nada a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus. E tudo aquilo que está fora do Evangelho é maldição, não é bênção. Por isso, meus irmãos, é bom que a gente compreenda. Quando eu estive em Israel, eu aprendi uma coisa que eu vi ali, porque lá tem judeus, tem muçulmanos e tem cristãos. E o que é que acontece? Os muçulmanos guardam a sexta-feira. Então na sexta-feira, o que é lógico que na fechada é muçulmano, mas os judeus e os cristãos estão trabalhando. Quando é sábado, os judeus não trabalham, as lojas, o movimento, a escola judaica é parado, mas os muçulmanos e os cristãos estão trabalhando. No domingo, os cristãos estão guardando, não estão trabalhando, mas os outros estão trabalhando. Então, são facultativos, cada um respeita a sua crença. Então, é só para lembrar, irmãos, que não tem nada a ver com a Bíblia esse dar de feriado de Corpus Christi. É uma heresia baseada em tantas outras que entrou no meio do cristianismo hoje. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem querer acordar? Chamar o terceiro pastor, está orando pela oferta e dízimo dessa noite, e o pregador dessa noite também, né? Logo após ele vai estar louvando o Senhor desse jeito. Vamos rogar ao nosso Deus. Levante a tua mão para o céu comigo e oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te adoramos, Senhor, pelo teu povo que vai descartar neste momento. Pai querido, abençoe de uma forma especial a cada um que aqui está reunido na tua casa, na tua presença, Senhor. Pai eterno, estende as tuas mãos, Senhor, sobre o teu filho, vai ministrar a tua palavra. Usa, Senhor, como sempre tem usado nas tuas mãos. Dai a bênção e céu ao teu povo, a tua igreja que está aqui, Senhor, e que receba a tua palavra, Senhor, nesta noite, como a espada do Espírito, e cada um saia daqui diferente nesta noite, Pai. Nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar seus assentos, por favor. Amém. Glória a Deus. Deus está tremendo. Aleluia. Imagina um homem muito rico e importante, cheio de autoridade, Aleluia. e nada consegue fazer. Quando a filha adoeceu, o dinheiro não resolveu, a influência não a curou, e o poder se tornou inútil na vida de alguém que ele tanto amou. E ele ouviu falar de um certo Nazareno que fazia o que homem não podia fazer. A esperança acendeu, mas de repente alguém traz a notícia: a sua filha
Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Grato a Deus por mais uma oportunidade de retornar nessa casa de oração. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Glória seja dada a Jesus. Santo Espírito Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Aleluia. Meu Deus. Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia. E diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e amudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Ele então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Por que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Os irmãos podemos assentar. Eu quero externar a Deus a minha gratidão por estar novamente nessa casa de oração, juntamente com o pastor Paulo Conceição. Eu quero agradecer. Deus abençoe sua casa, sua família. Estar também juntamente com o pastor Alexandre, que Deus te abençoe, juntamente com o meu sogro, o evangelista irmão Valderio, o nosso irmão Manuel e o seu companheiro o presbítero irmão Marcos, que nos convidou. Eu sou grato, muito obrigado. Estar também juntamente com a minha esposa e minha família, que Deus em Cristo nos abençoe, juntamente com a igreja. Quantos querem ouvir a palavra de Deus nesta noite? Deus, Ele já falou. Seria ignorante da minha parte dizer que Deus começaria a falar a partir deste momento. Mas Deus ele já vem falando através de louvores, já vem falando através da palavra do pastor Alexandre. Então é apenas um complemento do que Deus tem para nós aqui nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus, tu és santo. Queridos, o texto que a gente acabou de ler é um texto muito conhecido entre os irmãos. Muitos conhecem de cor. Desde o departamento infantil a gente já ouve sobre Jesus acalmando a tempestade, Jesus andando sobre as águas. E isso é muito interessante, isso é muito lindo, a forma que Deus trabalha. E quem escreve essa porção, essa narrativa, essa história é Marcos, o evangelista Marcos. E nós podemos observar que Marcos, ou melhor, podemos dizer João Marcos também, que é o autor deste evangelho, ele tinha dois nomes. Eu pude estudar e ver que João era o seu nome hebreu e Marcos o seu nome latino. A mãe de Marcos era Maria, nascida aparentemente numa família rica, que era uma pessoa prominente na igreja de Jerusalém. Então esse Marcos aqui, ele é muito falado em Atos dos Apóstolos, porque ele foi companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. Ele é primo de Barnabé, e esse Marcos aqui, ele escreve o seu evangelho em Roma, juntamente com o apóstolo Pedro. E ele vai começar o texto no capítulo 4,
dizendo que, ou melhor dizendo, voltando Jesus a ensinar à beira do mar, estava ele, seus discípulos e uma grande multidão. Ao ponto, se você for ler todo o contexto, porque eu li o verso 35, mas do versículo 1, você vai ver que a multidão era tão grande que Jesus ele teve que subir em um dos barcos que estava à beira do mar e se afastar um pouquinho e começar a ensinar dali, porque a multidão ela estava se aglomerando, estava apertando muito. E Jesus ele vai começar a ensinar a multidão, os seus discípulos, e ele vai contar algumas parábolas. E esse capítulo é muito interessante porque não apenas quando Jesus acalma a tempestade, mas quando ele está ensinando acerca das parábolas. E ele você pode observar que ele vai falar sobre a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a do grão de mostarda. E Jesus naquele dia ele está ensinando os seus discípulos e a multidão. E o verso 35, que foi o que a gente leu, vai dizer que sendo já tarde, depois de Jesus ter ensinado, ele vai despedir a multidão que já estava cansada, que já estava fadigada, e ele vai chamar os seus discípulos para irem à outra margem. Mas isso é muito interessante porque se você for observar comigo nesta noite, você pode ver que a multidão estava cansada, mas os discípulos também estavam. Então eles tiveram que escolher obedecer a Cristo, obedecer a Jesus neste momento. Porque depois de um dia cansativo, eles vão escolher obedecer a Cristo e irem até o outro lado do mar da Galileia. Aleluia, Jesus. Os irmãos estão entendendo até aqui? Amém? Aleluia, Jesus. Então os discípulos eles vão obedecer a Cristo. E isso é muito interessante porque entre o relacionamento entre Jesus e os seus discípulos, Jesus ele é quem dá a ordem e os seus discípulos obedecem. E muitas das vezes a gente se esquece disso, né? Nós somos os discípulos de Jesus, somos seus seguidores, somos seus filhos e estamos aqui para obedecê-lo. E isso é muito interessante porque Jesus ele vai dizer, melhor dizendo, ele vai dizer, passemos para a outra margem. E isso é muito interessante porque a multidão, ela teve uma experiência, juntamente com os discípulos, ouvir a Jesus, ouvir o Cristo ensinando. Que tamanha experiência é essa? Só que agora, os discípulos vão ter uma experiência, e essa experiência, eles só é para quem é discípulo. Melhor dizendo, a multidão ela não vai ter essas experiências que os discípulos vão ter. Eles tiveram que escolher renunciar ao seu cansaço, renunciar à sua vontade e obedecer a Cristo para eles viverem algo que eles nunca viveram. E que nesta noite a gente venha entender que a gente deve renunciar à nossa vontade, a gente deve renunciar ao nosso cansaço, mesmo que seja difícil. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que não é fácil chegar do trabalho e a gente ainda falar com Jesus, entrar no nosso quarto. A gente sabe que não é fácil, mas que a gente possa se esforçar, nem que seja 2 minutos, 5 minutos, não precisa ser muito. Mas já é muito valioso, isso já vai fazer muita diferença, porque a gente só vai provar de experiências novas com Cristo, a partir do momento que a gente entender que a gente precisa entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, porque lá no secreto a gente vai ter uma experiência tamanha com Cristo, porque tem experiências que é no coletivo, que é aqui na igreja. E a tamanha experiência é essa. Estamos aqui reunidos, Jesus nos dá a experiência, fala conosco, a gente é renovado, só que tem experiência que a gente tem com Cristo, que é lá na nossa intimidade, entre ele e eu, entre você e Deus. Aleluia. Então os discípulos começam a irem para outra margem juntamente com Jesus. E isso é muito interessante porque os discípulos eles resolvem obedecer a Cristo. Só que no meio do obstáculo,
a Bíblia vai dizer, Marcos vai narrar e dizer que houve uma grande tempestade que se levantou. Isso é muito lindo porque ele nos dá uma lição, uma aplicação muito linda nesta noite na nossa vida. Que mesmo debaixo de obediência, os discípulos, eles passam por tempestades. Mesmo debaixo da vontade de Deus, a gente passa por tempestade. Mesmo debaixo da vontade de Deus, as lutas vão vir, a porta vai se fechar. Mesmo debaixo da vontade de Deus, da obediência de Cristo, a gente tem que entender que estar debaixo dela não nos ausenta de passar por tempestades. Isso é muito interessante, é muito lindo, a gente tem que entender isso. Que estar na igreja, servir a Cristo, não vai nos ausentar de passar pelas provações da vida. Porque as provações da vida nos moldam, nos ensinam. Isso é muito lindo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo da verdade. Tu és adorado, Jesus. E os discípulos agora resolvem obedecer a Cristo e passam por isto. E isso é muito interessante porque o evangelho que tem sido pregado aí fora está dizendo que vem para Jesus que tudo vai ser mais fácil. Vem para Jesus que não vai ter mais luta, vai ser só bonança, só melzinho. Mas não é dessa maneira, não é desse jeito. Se tu vir para Cristo, a luta vai se dobrada, a dificuldade vai dobrar. Mas eu quero te dizer nesta noite uma coisa que é certa: Cristo, Ele não vai se ausentar do teu barco. Cristo não vai se ausentar do teu lado, no meio da adversidade, no meio da luta. Eu quero te dizer com toda certeza: Cristo, Ele vai estar do teu lado. Cristo, Ele vai estar no controle da tua vida. Amém? Aleluia. Aleluia, meu Deus. Espírito Santo. Aleluia. És adorado, Jesus. E nesse momento, os discípulos eles passam por uma grande tempestade. Mas Jesus ele estava na polpa, como diz Marcos, dormindo sobre o travesseiro. Isso é muito interessante. Eu marquei alguns pontos aqui que eu quero frisar aqui nesta noite. E que Deus utiliza das tempestades. A primeira delas é Deus utiliza das tempestades para nos conceder novas experiências. Aleluia! Aleluia! E como eu já falei, Deus ele tem experiências, Ele tem novidade de vida, Ele tem algo novo para nos proporcionar. Mas muitas das vezes a gente que não está pronto para recebê-las, ou a gente que não está se colocando na posição que Deus quer que a gente esteja para receber aquilo que Ele tem preparado para nós. Aleluia! E tem experiências que a gente só vive em Deus a partir do momento que estamos no centro da vontade dEle, debaixo da obediência dEle. Aleluia. O segundo ponto que eu quero falar é que Deus Ele concede, Ele permite a tempestade na nossa vida para revelar quem é discípulo de verdade, quem é crente de verdade. Porque servir a Deus não é para qualquer um. Servir a Deus é para quem é top, para quem quer mesmo. Porque servir a Cristo, ser discípulo, quando tudo vai bem, quando Jesus está multiplicando os pães, os peixes, ser discípulo quando o milagre está acontecendo, tudo vai bem, tudo dá certo, é só bonança, então é muito fácil. Mas agora ser discípulo quando a enfermidade bate na porta, ser discípulo quando a porta se fecha, ser discípulo quando a luta vem, é mais complicado. Então Deus Ele concede, Ele permite essas tempestades, essas lutas na nossa vida para que a gente venha revelar, para que venha revelar
quem que é realmente nós, para ver quem é discípulo de verdade. Deus permitiu com Jó para ver se a fé e a obediência de Jó estava firmada naquilo que Deus deu para ele. E Deus, ele permite isso na nossa vida. Às vezes ele permite algo sair da nossa vida, às vezes a porta se fecha, às vezes algo acontece na nossa vida, mas não é porque Deus nos abandonou, não é porque Ele não nos ama, mas é porque Ele quer ver aonde está firmada a nossa fé. Se nós amamos Ele realmente por aquilo que Ele é, ou somente por aquilo que Ele faz. Aleluia. E terceiro, Deus, Ele permite as tempestades na nossa vida para provar a nossa fé. Aleluia! Aleluia! Eu certa feita, eu e minha esposa, a gente passou por um momento difícil, onde tudo estava indo muito bem, só que do nada a porta se fechou, a porta de emprego para nós dois se fechou. Foi uma provação de fé. A porta se fechou, mas a gente não reclamou, a gente não questionou, mas a gente procurou entender o porquê, o para que daquilo ali. Mas a gente pôde ver o agir de Deus na nossa vida. A gente pôde ver como Cristo cuidou da gente nos mínimos detalhes. Até certa feita, a gente estava em casa, aí a minha esposa chegou, acabou o shampoo. Vai, Jesus, e agora? Logo o shampoo, Jesus. E agora? Aí logo depois, acabou o frango. Jesus, e agora? Aí ela foi se arrumar para ir para o círculo de oração. Quando ela retornou, veio ela com 2, 3 sacolas. Ali estava o shampoo, ali estava o frango e tinha mais outras coisas, sabonete. Cuida nos mínimos detalhes. Ele nos coloca na prova, mas Ele quer que a gente seja aprovado. Ele quer nos ensinar algo. E isso é muito lindo porque a mesma irmã que nos abençoou neste momento, até o presente momento que a gente não teria conseguido a vaga de emprego, a porta, ela continuou dando todo mês o alimento, a cesta básica. E isso é muito lindo. É o agir de Deus. É Ele mostrando que Ele está no controle da nossa vida. Se talvez nesta noite você está passando por alguma adversidade, talvez nesta noite a porta se fechou, a enfermidade bateu na porta, mas permita-me te dizer nesta noite, Jesus, Ele está no controle. Não precisa pular, não precisa aqui rodopiar, mas eu só quero que você saia daqui entendendo que Deus está no controle da tua vida. Que Deus, Ele não te abandonou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito lindo. Quarto ponto que eu coloquei para finalizar. Deus, Ele permite a tempestade para nos aproximar dEle. A gente daí ficou, a porta se fechou, né, como eu já falei. E isso é muito lindo porque quando a porta se fechou, a gente aí foi para os pés do Pai. A gente se lembrou que havia um Deus, que havia alguém que poderia intervir nessa situação. E Deus, muitas das vezes, Ele permite essas coisas na nossa vida para que a gente se aproxime dEle. Porque a porta se fechou, eu logo fui em quem? Em Deus. Logo eu fui lá, peguei minha esposa e a gente foi aos pés. Aleluia! Talvez naquele presente momento a gente estava ausente, daquela intimidade, da oração, daquela busca contínua em Deus. Mas Deus nos permitiu passar por aquilo ali para nos aproximar mais dele, para que a gente venha entender que Deus... Para que a gente venha entender que Deus, Ele usa tudo isso para nos aproximar dele. E a gente voltou a buscar a Cristo da forma que a gente buscava. Teve que vir uma aprovação, teve que a porta se fechar para a gente entender que Deus queria que a gente buscasse mais
Deus estava com saudade da gente e foi o meio dele utilizar, foi o meio que ele usou para nos aproximar dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só que vai pedir Deus também. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus. Eu quero orar por você. Você que entende essa palavra, você que entende que Deus ele está no controle da tua embarcação, do teu barco. Talvez Jesus se encontra na polpa do teu barco, mas convida Jesus para ir para a proa. Convida Jesus para ir para a direção do teu barco. Talvez você tomou posse da direção e você acha que é do teu jeito, da tua maneira, mas chame Jesus para a proa do teu barco, para a direção dele. Diz assim, ó, Jesus, eu coloco tudo em tuas mãos. Faz a tua vontade, o teu querer, porque tu sabes e tu conheces todas as coisas. Eu quero orar por você. Pode vir à frente, qualquer ser nosso pastor. Você que entende essa palavra, você que está passando por um processo e talvez está querendo entender, está querendo entender o porquê disso, para que isso, mas a gente não tem que entender, a gente tem que aceitar que Deus Eu quero fazer um convite muito especial. Talvez se encontre alguém nesta noite que está afastado do caminho do Senhor e queira retornar, queira assumir uma nova aliança com Cristo. Eu quero orar por você nesta noite. Talvez alguém que não é crente, que está no nosso meio, deseja aceitar a Cristo como seu único suficiente Salvador. Se tiver alguém, levante sua mão nesta noite. Aleluia, Jesus. És maravilhoso, Deus. Eu quero dar a honra para o nosso pastor. O pastor Paulinho vai estar orando por você. E eu entrego as minhas palavras. Deus abençoe a cada um. Aleluia. Vamos orar? Vamos pedir a Deus. Você tem muito valor para Deus. O seu valor é muito grande. Sabe, às vezes a gente acha que Deus está olhando para todo mundo e não está olhando para a gente. Viu? A leitura que o servo fez, a pregação que ele fez, Deus usou ele. Ele leu o capítulo 4, verso 35 a seguir. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 5, está registrado o endemoniado gadareno. Toda aquela tempestade que aconteceu, que quase foi a pique o barco que Jesus estava com os discípulos, toda aquela tempestade só aconteceu porque Jesus disse assim, vamos para outra margem. E na outra margem existia uma única pessoa possessa por uma legião de demônios. Sabe? Jesus amou aquela pessoa. E o valor dela foi grande demais para Deus. Você tem valor para Deus. Deus tem vitória para a sua vida. Vamos orar? Feche os teus olhos. Igreja, levanta as suas mãos para cá e vamos orar por estas vidas. Paizinho Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, quero pôr essas ovelhinhas na tua presença. Vidas que estão suplicando, Senhor, o teu socorro. Vidas que estão pedindo o teu milagre. Vidas que necessitam do teu agir, do teu mover, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tu sabe a necessidade de cada uma delas. Vem entrar, Senhor, nesta luta. Vem entrar, Senhor, nesta angústia, nesta necessidade. Vem derramar da tua santa provisão. Vem entrar no meio desta enfermidade. Vem expulsar este mal, Senhor. Vem dar a tua saúde. Em nome de Jesus, repreendemos esta enfermidade. No nome de Jesus, ordenamos que essa enfermidade saia agora. Vai embora agora. No nome de Jesus. Paizinho, entra nessa luta, derramando da tua provisão, da tua bênção. Em nome de Jesus. Não duvide, mas creia somente. Receba a vitória agora. Receba a tua bênção agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.
Deus. Por favor, esteja em pé. Volte ao seu lugar e permaneça em pé. Nós estaremos terminando o nosso culto. Quero agradecer o servo do Senhor, o diácono, que trouxe a palavra de Deus. Deus usou ele de forma tremenda. Quero agradecer a irmã que louvou, foi convidado também para louvar. Deus usou. Quero agradecer o pastor, nos deu uma aula rápida de história, né? Foi uma bênção. Gente, Deus tem um projeto na sua vida. Não olhe para baixo, olhe para cima. Sabe, ele frisou ali a questão da oração, que no momento mais crucial eles foram orar. Sabe, terça-feira retrasada, a passada, não a anterior, a outra, nós ministramos a respeito de quando Jesus estava no Getsemane, o momento mais crucial da vida de Jesus, tão crucial que os poros, a angústia, o pavor da alma de Jesus era tão grande que os poros do corpo de Jesus dilataram e ele suava gotas de sangue. Tamanha era a angústia da vida de Jesus. Mas o que Jesus foi fazer para resolver os seus problemas? Foi no Getsemane orar. Porque só Deus pode solucionar os nossos problemas. Sabe? Só Deus. O banco só nos enterra em dívidas. O agiota nem pensar. Sabe? Só Deus tem de verdade soluções com paz. Sabe? Ele soluciona e te dá paz. O banco soluciona, mas te deixa atribulado. Mês que vem vai vencer a fatura. Então o banco não soluciona. Só Deus tem. Então, gente, se aproximem de Deus. Busque a Deus. Vá orar. Entra no teu quarto. Jesus está lá no quarto esperando. Busque a Deus, se aproxime dele. Venha na igreja. Busque a Deus. Chegue cedo, ore. Domingo nós vamos ter o nosso congresso das irmãs. Quero pedir um favor para os crentes. Só para os crentes. Quando chegar na igreja, por favor, não senta. Dobra o joelho. Essa casa é chamada casa de oração. Seja derramada sobre cada ovelhinha que está aqui. E toda a congregação diga: amém.